tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, estejam passando dias bons dentro de casa. Sei que tá difícil para todo mundo, sei que tá um pouco cansativo ficar em casa. Essa é a nossa última matéria do Trilhas de Aprendizagens, depois a gente vai até receber um outro livro. A gente vai trabalhar alguns temas dentro do currículo de vocês, mas que a gente fale um pouco mais sobre a realidade que a gente está vivendo. Mas nessa aula de hoje, para falar desse último tema, eu trouxe alguns slides, algumas coisas para a gente discutir um pouquinho sobre a questão da migração. Então, antes de mais nada, a gente precisa lembrar o que é migração, né? Então, antes de mais nada, aqui na capa eu coloquei para vocês algumas fotos de imigrantes quando chegavam no Brasil, isso antigamente, mas a gente vai entender esse processo. Só para a gente relembrar, o que é migração? Movimentação de entrada, imigração, ou de saída, emigração, de um indivíduo ou grupos de indivíduos. Ou seja, quando uma pessoa ou várias se mudam de um local para o outro no mesmo país ou entre países diferentes. Ou seja, se você for emigrar para fora do país, eu virar e falar, eu cansei de morar aqui no Brasil, eu vou morar na França. Eu estou emigrando, eu estou migrando para um país. Da mesma forma que um americano pode vir trabalhar no Brasil e ele está migrando ou imigrando para cá. Então, esse processo de migração é isso, essa mudança de local, de um local para o outro. Mas, se a gente falar, por exemplo, de eu mudar de São Paulo para Alagoas, no Nordeste, para Manaus, lá no Amazonas, para o Rio Grande do Sul, isso também é uma migração, mas é uma migração interna. Então lembre-se que a palavra migração ela é bem geral, ela contém todo esse tipo de mudança de um local para o outro. E aí, por que as pessoas mudam? Então vamos pensar que eu moro aqui na minha casa, eu dou aula aqui, vocês na casa de vocês. Por que eu mudaria de um local para o outro, de estado, de cidade ou de país? Tem alguns motivos para isso. Ninguém deixa um local de um dia para a noite, ou sem motivo nenhum. As pessoas mudam por alguns motivos. Coloquei alguns aqui. Econômico. Quando o migrante sai em busca de melhores qualidade de vida, empregos, salários, muito comum em países ou regiões subdesenvolvidas. O que isso quer dizer? No lugar que eu tô, no país que eu tô, na cidade que eu tô, tá faltando emprego, tá faltando dinheiro, então eu mudo de um local para o outro para procurar um emprego melhor, ou um emprego se o local que eu tô não tem, para procurar um salário melhor. Então, lá em São Paulo, quem mora fora tem um salário melhor, tem uma empresa melhor, eu vou para lá trabalhar. Ou se não, na minha cidade no interior não tem emprego, então eu mudo para outro. Ou ainda, eu moro num país muito pobre e aí não consigo arrumar um bom emprego, não tem uma educação muito boa, eu vou mudar em busca disso em outro país. Isso é um motivo econômico. Em segundo, cultural religiosa. No caso de grupos sociais que migram de um local para o outro, ao qual se identifica, como muçulmanos que migram para Meca para facilitar a prática de sua religião. A gente vai estudar isso mais para frente, principalmente no 9º ano, vocês vão ver, mas a gente já sabe que as pessoas que a gente convive têm religiões diferentes. Isso em alguns locais do mundo é bem forte. Então, assim, países do Oriente Médio, por exemplo, a gente encontra muitos muçulmanos ou muitos judeus. E eles costumam se mudar para ficar perto do local onde isso é mais forte. Então, costumam procurar locais, templos que ficam mais, que têm ligação com a religião deles. A gente vai ver isso mais para frente, porque isso não é tão comum como mudança natural. A gente vai ver como mudança forçada, isso é um pouquinho mais comum daqui a pouco. Questão política. Ocorre com bastante frequência com crise política, guerra, ditadura, no qual vários contingentes políticos se migram de forma livre ou forçada para evitar problemas no seu país. Alguns países a gente não tem uma democracia e isso é importante a gente falar agora porque a gente está vivendo um momento no Brasil que a gente não sabe muito bem como está a nossa democracia, se ela é certa de verdade, se as pessoas respeitam o voto um do outro, e não só uma questão de voto, se as pessoas principalmente respeitam a oposição. Então, vamos pensar que eu sou eleito presidente do país, eu tenho que respeitar que existem pessoas que têm opinião diferente.
E muitas vezes isso não acontece, como é o exemplo do Brasil atual, que não se tem um respeito pela oposição, pelo quem fala diferente, pelo quem vê uma forma de governo. E em muitos países do mundo, as pessoas têm que mudar por causa disso, porque elas começam a sofrer perseguições políticas ou uma instabilidade política que gera uma guerra dentro do país, e as pessoas se mudam de um país para o outro por causa disso. Então, se for pensar, durante a ditadura militar brasileira, em 1960, 70, 80, né, que terminou em 80, muitas pessoas tiveram que se exilar e ir para fora do país, porque aqui a questão estava muito séria, a perseguição estava muito séria. Isso aconteceu no Brasil, aconteceu no Chile, aconteceu em vários países que a gente conhece, que a gente já estudou sobre isso. Então, a questão política também faz essa mudança. E as naturais, como muito comum em locais de desastres naturais, seca, frio intenso, calor excessivo. Então vamos pensar que se você mora num lugar que não tem água, que está faltando água, que não tem chovido, isso aconteceu no Nordeste do Brasil, por exemplo, na década de 70, as pessoas se mudavam muito para o Sudeste, por quê? Para procurar um local que se tinha água, que se tinha esses recursos, que não tinha essa seca, que dava para você plantar, para você trabalhar. As pessoas mudam de um local para o outro por causa desse tipo de coisa. A mesma coisa quando tem um terremoto, por exemplo, como teve no Haiti, que devastou parte, como teve tsunami na Indonésia. As pessoas que moravam nesses lugares que sobreviveram, muitas tiveram que mudar, porque perderam tudo, ou porque ficou muito perigoso, e várias questões que envolvem esse fator natural. É importante, gente, que para a migração vocês pensem bem nessa questão econômica, nessa questão política, nessa questão natural e até cultural do porquê as pessoas mudam, né? Só que por que elas vão de um local para o outro? O que leva elas a saírem do local de origem delas e se mudar? Às vezes não uma vez, às vezes várias vezes. E aí eu coloquei aqui, no século XVI e até o início do século XX, para onde as pessoas iam, por que elas iam, não vou entrar tão profundamente nisso, porque não é exatamente o que pede no Trilhas, até porque no 8º ano vocês vão aprender muito mais sobre isso. Mas se vocês forem observar a setinha, antigamente, ao século XVI até o começo do século XX, lembra que a civilização começa, né, aqui na Europa, a civilização como a gente conhece hoje, né, gente? Que ela começou muito antes na África. Mas aqui a maioria dos europeus, percebam isso, aqui a setinha azul, europeus. Eles começam a ir para vários lugares do mundo, Então eles vão aqui para a Austrália, eles vêm aqui para a América, eles vêm para a América Central, eles vêm para a América do Norte. Os outros, como vocês podem ver essa setinha verdinha, é uma migração dentro do mesmo continente. Então, os russos se espalham, os chineses. Aqui os brasileiros se espalham mais para o centro, não só do país, mas da América do Sul. Então, vocês podem observar que, principalmente até o século XX, eram os europeus que mudavam mais e alguns africanos. E lembrem-se, esses africanos aqui não é por livre e espontânea vontade. Foi nesse período que aconteceu a escravidão. Então, essa migração aqui foi uma migração forçada, essa setinha dos africanos, que eles foram para a América do Norte, América Central e América do Sul. Eles foram trazidos pelos europeus na forma de escravidão. Então, isso são alguns dos fluxos. Os asiáticos, vocês podem ver que se espalharam um pouquinho também. Então, analisem bem esse mapa. Lembre-se que isso é antes do século XX. Para o Brasil, então ali, antigamente, a gente teve os portugueses, né, que a gente fala que descobriram o Brasil, lembrando que a gente já tinha os indígenas aqui, e os africanos, que vieram escravizados. Então, nesse século XV até o século XVIII, principalmente esses europeus, primeiro os portugueses, espanhóis e os africanos escravizados. Depois, no século XIX e XX, aí vieram mais. Vieram os portugueses, italianos, espanhóis, alemães, chineses, japoneses. Essas pessoas, elas vieram principalmente os italianos, que vocês já ouviram falar bastante da migração aqui, elas vieram substituir a mão de obra escrava dentro do Brasil. Então entra naquele fator lá do trabalho, da economia. Eles vieram para cá para conseguir um emprego, para conseguir uns pedaços de terra, para conseguir um trabalho. Lá na Europa, naquela época, várias crises estavam acontecendo, principalmente políticas, principalmente de guerras. Então, eles vinham para cá para procurar uma vida melhor. Foi o que aconteceu no século XIX e no século XX.
No século XXI, que é o século que a gente vive, a gente já tem algumas migrações até de mais próximo. Por exemplo, os bolivianos, os chineses, os haitianos, os venezuelanos e os americanos. Tirando os chineses que estão mais longe, é uma nova leva de pessoas. Reparem a diferença. Que lá atrás, no século XV até o século XVIII, a gente tinha os portugueses e os africanos escravizados. Depois a gente tinha os imigrantes que vinham à procura de emprego, mas eles vinham principalmente da Europa e da Ásia. Agora a gente tem principalmente os imigrantes, lógico que eles também vinham antes, mas principalmente hoje em dia, desse país também da América do Sul. Então é muito comum a gente ter colegas de sala, a gente ter conhecidos que vieram desse país, por exemplo, a Bolívia, o Haiti, a Venezuela e tudo mais. Por quê? São países que têm uma crise, muitas vezes uma crise econômica, e eles vêm para o Brasil à procura de emprego. Só que era importante a gente lembrar, o brasileiro também vai para esses países. A gente fala muito do venezuelano morando no Brasil, mas tem muito brasileiro também trabalhando na Venezuela. E tem muitas coisas mudando quanto a isso. Os bolivianos que antes vinham muito para o Brasil, muitos estão voltando para a própria Bolívia, porque a questão do emprego lá melhorou bastante. E é claro que não é só esses povos, tem mais, é que a gente coloca os principais, mas se vocês forem pensar, é lógico que até hoje tem portugueses que vêm para o Brasil, é lógico que antigamente também vinham bolivianos, mas a gente divide por principais fluxos em cada momento. Depois a gente vai falar também mais sobre isso, detalhar mais sobre isso com mais calma, mas é para vocês terem um panorama geral. E aí é o que eu falei para vocês, ó, já no século XX e no século XXI, olha como mudou todas aquelas setinhas. Elas ficam muito mais espalhadas no globo, e ó, aqui em verde as principais regiões de destino dos imigrantes e as principais regiões de saída, então muda um pouquinho o mapa. Em verde mostra os países que mais vai gente, mais chega gente, e em amarelo os países que mais saem gente. Então vocês podem ver aqui e analisar esse mapa, principalmente alguns lugares mais pobres, manda mais gente. O México, por exemplo, vai muita gente para os Estados Unidos. A Bolívia vem muita gente para o Brasil. Aqui no norte da África vai muita gente para a Europa, sempre em busca de empregos e condições de vida. Só que lembre-se, isso está em constante mudança. Conforme um país vai ganhando mais dinheiro, vai ficando mais pobre, vai tendo mais oportunidade, as pessoas vão mudando esses fluxos. Então é a mesma coisa eu pensar assim, hoje em São Paulo tem muito emprego, eu vou trabalhar lá. Amanhã pode ser que no Rio de Janeiro tenha mais, então esse fluxo muda um pouquinho. E aí tem um detalhe importante, que é a base da nossa aula de hoje, principalmente na apostila de vocês, que é a questão do migrante e refugiado. Tem uma diferença. O migrante é a pessoa que se desloca de região por diferentes motivos. É o que a gente viu lá no começo. Ela resolve mudar porque ela acha que vai procurar um emprego melhor, ela prefere um clima melhor e tudo mais. O refugiado são pessoas forçadas a mudar por questões econômicas. Ou seja, ele não tem escolha. Tá tendo uma guerra no país dele, tá tendo uma perseguição pela religião dele, tá tendo um confronto político na região que ele vive. Então ele tem que mudar de um local para o outro. Isso, gente, é uma coisa que sempre aconteceu, mas que está muito evidente nos últimos anos. Se você analisar aqui o Brasil, a gente tem recebido muitos haitianos e hoje muitos sírios, muitas pessoas do Oriente Médio que estão fugindo da guerra lá, um confronto que tem político local, e eles fogem para o Brasil. Então, os refugiados, lembrem sempre disso, são pessoas forçadas a mudar. E lógico, eles passam por coisas horríveis, eles saem fugidos em transportes, muitas vezes pelo próprio oceano, muitas vezes eles não são todos que têm o dinheiro para pegar um voo para vir para o Brasil, e muitas vezes eles vão de barco até um local da Europa e muitos morrem nessa travessia. Muitas vezes eles ficam presos no aeroporto por causa de documentação, enfim, são N coisas que é importante vocês entenderem que alguns países recebem muito bem esses imigrantes, que é o que deve ser feito, né? Que é o que a ONU fala para fazer. Outros não recebem tão bem. Então, outros não aceitam que esses imigrantes chegam nos seus países e muitas pessoas têm aquilo que a gente já chamou de xenofobia, que é a aversão ao imigrante, que não gosta que esses refugiados cheguem no país. Mas vamos lembrar que o Brasil é um país, por exemplo, que é constituído por imigrantes. O único povo que a gente tinha aqui, de fato, eram os indígenas. Os europeus, os africanos que foram escravizados, os italianos, os espanhóis, são todos imigrantes.
Então, se a gente for falar não gosta de imigrantes, seria uma grande hipocrisia, porque nós somos, na maioria dos casos, derivados de alguns imigrantes. E os refugiados são quem mais precisam dessa atenção, porque eles estão saindo justamente porque estão fugindo desses conflitos. Aqui a cidade de São Paulo, ó, eu coloquei as 10 nacionalidades que mais vieram para São Paulo no século XXI. Então vieram muitos bolivianos, vieram muitos chineses, muitos haitianos, muitos peruanos, Estados Unidos, nananana, todos aqui. Vocês podem analisar um por um, não vou ficar falando para esse vídeo não ficar muito longo. Deixa o site aqui para vocês darem uma olhada, porque é muito interessante os dados que tem nesse site. Então aqui, ó, de 2001 a 2017, esses são os imigrantes que mais chegaram no Brasil. E aí aqui eu coloco algumas coisas, porque São Paulo, a cidade de São Paulo, foi uma das cidades que recebeu prêmios por receber bem esses imigrantes, que tem projetos para esses imigrantes. Porque pensem comigo, quando eles chegam aqui, eles precisam de auxílio, muitos não falam nossa língua, muitos não têm documento, muitos não têm empregos, e eles precisam ser atendidos. Então, a gente tem vários projetos na cidade de São Paulo para atender. Alguns de vocês, se eu não me engano, já foram ou vão ainda, qualquer dia a gente pode ir, no Museu da Imigração, que mostra várias coisas sobre a chegada dos imigrantes desde antigamente até hoje. No fundo desse museu, tem uma casa de acolhimento para quem chega de fora e não tem onde ficar de início. Isso é muito importante, porque muitas pessoas chegam sem condição nenhuma, sem saber falar a língua, sem documentação, e se elas ficam na rua, muitas delas são exploradas e enganadas dentro da cidade. Aqui é importante colocar para vocês, só para vocês terem uma ideia, o tanto de alunos que a gente tem de outras nacionalidades. Então, na nossa rede municipal, na SME, olha, tudo isso aqui é um pouco... Hoje já tem mais alunos, mas a última pesquisa que fizeram, a gente tem quase 3 mil estudantes bolivianos, haitianos, angolanos, sírios. Isso aqui é um número que está aumentando cada vez mais, que são os refugiados que estão vindo nessa última leva por causa dos confrontos. Então, aqui vários estudantes que estão na nossa rede, que tem uma vida, uma cultura para apresentar para a gente muito interessante, que a gente deve conhecer, que a gente deve acolher e devem estar com a gente sempre. A gente aproveita para conhecer mais de outros países através deles, aprender com eles e, principalmente, eles ajudam a construir o nosso país. Certo? Acho que eu já falei bastante por hoje. Vocês vão fazer a atividade do livro, eu até deixei aqui para vocês verem. Vai explicar aqui o que é um refugiado, vai falar de onde eles vêm, para onde eles vão. Vocês vão dar vários dados legais para vocês verem quantas pessoas saíram do mundo, por que elas estão saindo, quantas estão chegando no Brasil. Então, vocês vão analisar esses dados com base na aula que eu dei hoje e responder as questões. Tudo bem? Espero que tenham entendido. Mandem as dúvidas, quem puder mandar foto da atividade e a gente vai se falando. Um grande abraço, até mais!